Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Que bom poder estar aqui em mais uma manhã no grupo das Jardim de Orações e através desse grupo falar das porções da Bíblia, da Palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma sequência, a gente está lendo os primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá, de forma organizada, em que cada semana nós vamos ler uma porção por temática. Essa organização não fomos nós que inventamos, ela é a organização em paraxás, em porções em hebraico, segundo o sistema tradicional em que cada porção ela nos traz um entendimento novo da jornada do povo de Deus, do povo de Israel, desde a criação do mundo, aliás, a jornada do ser humano, né? Desde a criação do mundo, os primeiros episódios em Gênesis, e depois a conexão maior do povo de Deus através do povo de Israel. Então, eu oro a Deus que as palavras que serão transmitidas através dessa porção sejam palavras de edificação, de compreensão, de conhecimento, e que essa porção nos faça entender ainda mais contexto histórico, cultural, mas também nos faça entender ainda mais a relação de Deus com o seu povo e como isso reverbera até hoje. A própria palavra de Deus, ela nos diz que Deus não muda. Quem muda somos nós, que Deus é eterno, Deus está ali acima do tempo. E Deus, ele rasga o tempo para se comunicar com o ser humano. Porém, quando Deus faz isso, como Deus é eterno, para nós, como seres humanos, parece uma coisa isolada no tempo. Mas todas as ações de Deus, elas reverberam através do tempo. Cada ciclo, aquela ação, ela vai reverberando, ela vai se consolidando através do tempo. E é interessante perceber que quando nós vamos entrar nessa porção, que ela está lá em Êxodo 25, essa porção no original, ela chama de terumá. O que que é terumá? É uma oferta, uma contribuição. Porque a porção ela vai começar dizendo o seguinte: E Deus disse a Moisés, Deus falou a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e faça com que eles peguem para mim uma contribuição, uma porção, uma oferta, uma terumá. Peguem a minha oferta de todo aquele cujo coração inspirar a dar. E essas são as contribuições que vocês pegarão deles: ouro, prata, cobre, lã, púrpura, turquesa e púrpura e carmesim, linho, pelo de cabra, couro de carneiro, tinto de vermelho, couro de tacaxe, que é um animal que existia na época, árvores de acácia, óleo para iluminar, especiarias para o óleo de unção, para o incenso de especiarias, pedras de chorrão, pedras que preenchem o avental e o peitoral, que são pedras preciosas, e eles farão para mim um santuário e eu morarei dentro deles, e vocês farão o tabernáculo no formato e todos os utensílios seguindo o padrão que eu vou lhe mostrar, e assim farão. Aqui nós já temos algumas informações bem importantes que Deus está mostrando como fazer o tabernáculo, que é o centro da vida de Israel, o centro do acampamento ao longo do deserto era o tabernáculo. O tabernáculo é o primeiro templo que Deus ordenou para fazer. E aqui nós precisamos sair para além da questão de templo e entrar no significado desta porção ao longo da história, antes mesmo de entrar na questão das ofertas. Nós temos aqui uma progressão cronológica que vai desde o povo no Egito que ou não conhecia a Deus, ou se conhecia a Deus enquanto escravizado, não servia a Deus, não tinha a Deus como o centro da sua vida. Lógico que os hebreus sabiam que existia um Deus criador, mas não existia isso como centralidade da vida. É mais ou menos nós. Antes de conhecer verdadeiramente a Deus, a gente sabe que existe Deus, a gente sabe que existe Bíblia, sabe que existe igreja, talvez a gente até vai de vez em quando, né? Quem aqui não ia na igreja quando era criança, que uma vez por mês a gente vai na igreja, a gente sabe que existe, mas isso não é uma coisa central da nossa vida, não é assim tão significante. Tem outras coisas mais parecem que são mais importantes. E aí, ok, este povo sabia que Deus existia, mas não
não era o centro da sua vida. Vem Moisés como um libertador, através de várias expressões milagrosas, retira este povo do Egito, e este povo passa então por uma série de expressões do poder de Deus. Nós temos a travessia do Mar Vermelho, nós temos o mar se fechando contra os egípcios e Deus dizendo, nem vocês nunca mais verão os egípcios, e nós começamos a ter a travessia no deserto. E essa travessia no deserto começa, então esse povo começa a entender melhor qual é o poder de Deus através dessas expressões milagrosas narradas na palavra. Nós vamos seguindo e nós começamos a entender que Deus passa a passar leis para esse povo, como se organizar, como cultuar, como fazer sacrifícios, como se relacionar entre si, como julgar as causas. Essas leis que nós vimos na porção referente ao Monte Sinai, e essas leis que elas vêm e logo depois elas se organizam ainda mais com as leis civis. Deus está se tornando cada vez mais presente, mas primeiro modificando o comportamento da pessoa, modificando o coração, entendendo que Deus sempre esteve com o povo, mas agora esse estar, ele tem um peso de começar a reconfigurar o caráter daquela pessoa que conhece a Deus. Entenda essa progressão. Só que até então, Deus ele se mostrava de forma pontual para pessoas específicas. Se mostrou aos patriarcas, se mostrou a Moisés, se mostrou a todo o povo em um momento específico através do Monte Sinai. Porém, nessa questão, são momentos específicos, não é algo tão organizado. E agora, pela primeira vez, Deus está dizendo: você já tem maturidade para me servir de uma forma organizada. Deus aqui está criando o primeiro sistema religioso, porque ele está dizendo, vocês vão construir um tabernáculo. Mas Deus poderia muito bem ter dito, construa um tabernáculo e eu habitarei no tabernáculo. Ou seja, toda vez que vocês entrarem no tabernáculo, vocês vão poder falar comigo. Eu estarei ali. Olha que interessante. A palavra não diz eu habitarei no tabernáculo. A palavra é bem explícita e diz, vou ler de novo exatamente como está no trecho. Eles farão um santuário a mim. Eles, o povo, farão um santuário a mim. E eu morarei dentro deles. Repetindo, eles, o povo, farão um santuário para mim. E eu morarei dentro deles. O fato de o povo fazer o santuário, ou seja, dedicar do seu tempo, da sua atenção, dos seus bens, das suas ofertas para as coisas de Deus, faz com que Deus habite dentro do povo. Nós estamos aqui em Êxodo 25, versículo 8. Êxodo 25, versículo 8. Êxodo 25, 8 vai dizer, de novo, eles farão um santuário a mim e eu morarei dentro deles. Vocês farão o tabernáculo. E tabernáculo é uma palavra que em português talvez não faça muito sentido, mas ele é o ponto de reunião. A palavra tabernáculo significa isso. E o formato e todos os utensílios seguindo o que eu lhes mostro, e assim farão. Ou seja, é o povo que decide como fazer o santuário a Deus. Deus diz: não, eu vou mostrar como fazer. Eu vou mostrar um modelo para vocês e vocês vão seguir. E se vocês seguirem, eu habitarei dentro de vocês. Eu habitarei entre vocês. Eu farei parte da vida de vocês. Isso tem que bater para nós de uma forma muito forte, porque muitas vezes se tem a ideia de que no Antigo Testamento Deus habitava no tabernáculo, depois Deus habitava no templo. E no Novo Testamento, após a morte de Cristo e a ressurreição, o véu se rasgou e agora Deus habita no meio do mundo. Quem nunca teve essa ideia?
A própria palavra está dizendo, não, Deus sempre habitou dentro do povo, dentro das pessoas, no meio das pessoas. Deus é onipresente, ele sempre esteve disponível. A questão é, como nós vamos ler até mesmo depois na carta aos Hebreus no Novo Testamento, o tabernáculo ele tinha uma função educativa, pedagógica. Ele tinha a função de ensinar as pessoas como é viver com Deus dentro delas. De forma mais mística, o tabernáculo ele mantinha a presença de Deus como centralidade no acampamento. Mas é mais do que isso, é manter a presença de Deus como centralidade na vida. Nós vamos ver adiante nas próximas porções em que nós vamos ter todo o acampamento organizado em volta do tabernáculo. E isso precisa ser levado de forma pedagógica para nós, o acampamento, a nossa vida, os nossos afazeres, eles são organizados em volta das coisas de Deus. Aqui Deus ele começa falando das contribuições e ele vai dizer que cada contribuição, o coração de cada um será inspirado a dar. Ou seja, é Deus que já habita ali, que inspira a pessoa a doar uma parte para a construção desse tabernáculo. E nós vamos seguindo aqui na porção de Êxodo 25, do 9, 10 em diante, ele vai começar a dar detalhes dos detalhes de como fazer, de como construir esse tabernáculo. Esses detalhes, eles vão seguindo falando de como fazer a arca, que a arca representa a centralidade de Deus. Ele vai dizer que, inclusive, Deus vai falar através dos querubins que estão presentes nessa arca. Ele vai falar da iluminação, que é a menorá, que é aquele candelabro de 7 braços, possivelmente já viram uma imagem dessas. Vai falar sobre como fazer as cortinas, como fazer o teto, como fazer os pilares, como fazer totalmente esse tabernáculo. Eu vou pesquisar aqui para vocês, para quem está vendo aqui no Zoom, uma imagem sobre como era esse tabernáculo visto de fora. Para quem está vendo aí em casa, pesquise sobre tabernáculo e aí vocês vão ter essa imagem. Cadê a imagem? Aqui. Só um pouquinho, eu vou abrir aqui grande para vocês. Quando eu abro aqui a imagem, vocês podem ver que todo esse tabernáculo ele é construído em materiais nobres. Ele é construído em ouro, prata, cobre. Algumas versões, ao invés de falar cobre, fala bronze, mas são, na época era sinônimos que bronze é uma liga. Nós vamos ter falando que os tecidos do tabernáculo são tecidos tingidos, são tecidos com detalhes. Aqui eu vou compartilhar com vocês. Só que eu preciso libera para mim compartilhar aí. Aqui, ó. Estão vendo aí a imagem do tabernáculo? Ele é, na prática, esse templo feito de tecidos, porque ele é móvel, com colunas de madeira e um muro também feito de tecidos. É uma grande casa feita de tecidos e madeira. E os utensílios dentro dela são todos eles de madeira nobre, de ouro, de prata e de bronze. Deus vai falar então como fazer o altar com os sacrifícios, a menorá, como fazer a mesa dos pães, e esses pães, até mesmo como fazer esses pães. Esses pães, existia uma curiosidade ali na época que os pães, eles nunca envelheciam, eram colocados 12 pães antes do Shabat, antes do sábado, e depois na semana seguinte, quando os pães eram trocados, eram 12 pães, os antigos eram comidos pelos sacerdotes, era a refeição do sacerdote, e era dito que o pão não envelhecia, que ele estava sempre, inclusive, que ele saía fresquinho e quentinho. E aí tem uma parte em que o sacerdote mostra o pão ao povo, e ele diz: Ó, o pão não envelheceu, mais um milagre de Deus, porque a presença
a presença mais palpável de Deus dentro do tabernáculo mantinha este pão sempre renovado. E aí, ok, vamos entender. Eu preciso que vocês tenham bem claro esse ponto inicial. Deus jamais habitou dentro do tabernáculo. O tabernáculo jamais serviu para que Deus precisasse desse instrumento para conectar o povo. O tabernáculo, ele alinha a intenção e o coração das pessoas para as coisas de Deus. Ele alinha a generosidade, os bens da pessoa para as coisas de Deus, tanto que Deus inspira as pessoas a doarem ouro, prata, pedras preciosas e todo tipo de bens. Ele faz esse alinhamento, e quando as pessoas estão alinhadas às coisas de Deus, aí Deus habita no meio deles. Deus habita dentro deles. E o tabernáculo, como nós vamos ver mais no final, não dessa porção aqui, mas mais adiante aqui na própria palavra, nós vamos ter o tabernáculo como a centralidade contínua do sistema religioso. Por que que isso é importante? Porque até então o tabernáculo não inaugurou o sistema, ele não inaugurou o sistema de sacrifícios, ele não inaugurou o sistema de altares. O próprio Deus antes comentou: façam um altar para mim de terra ou de pedras, façam ali o sacrifício. Como nós vimos na porção de Jetro, né, porção Itrô, Deus, ele, o próprio Jetro fez uma oferta e um sacrifício a Deus quando ainda não existia o tabernáculo. Então o sistema sempre existiu. Porém, agora Deus diz: eu quero que esse sistema seja organizado. Por quê? Porque vocês vão começar a viajar, as pessoas vão crescer, vão morrer pessoas, vão nascer pessoas, esse povo vai se desenvolver. E se eu deixar, quase como se fosse assim, ó, se eu deixar para vocês decidirem quando querem fazer algo para mim, como construir um templo, construir um altar e ali fazer um sacrifício, pode ser que vocês esqueçam com o tempo. Então eu vou criar um sistema de forma recorrente, através, vocês vão lembrar que eu existo, porque o tabernáculo é o prédio mais alto do acampamento, é o centro do acampamento, é ali que repousava uma nuvem que representava a presença divina. O tabernáculo, ele exigia sacrifícios recorrentes. E o próprio Deus diz: esse sacrifício não é para mim, porque eu não como carne, eu não como sangue, eu não como os animais que estão aqui. Eu não cheiro o incenso. Eu não como a farinha que vai ser oferecida ou o vinho que vai ser oferecido. Isso não é para mim. Este sacrifício, essa oferta, é para vocês. O ofertante, ele é mais beneficiado do que o ofertado, porque afinal todas as coisas são de Deus. E aqui tem uma curiosidade interessante, quando nós vamos ao Midrash. O Midrash são aquelas histórias paralelas que ajudam a entender a história principal, e quanto mais antigo o Midrash, mais próximo à tradição oral dele. E este Midrash, ele conta que quando Deus falou a Moisés, dizendo: recolha para mim uma oferta, diz que Moisés tremeu tanto de medo que ele quase desmaiou, porque ele pensou: Deus, nem se eu juntasse todo o ouro, toda a prata, todo o cobre, toda a madeira e toda a lã do mundo, eu não chegaria aos pés de o que é uma oferta digna para ti. Como que o Senhor me pede uma coisa que é impossível para mim fazer? Olha a mentalidade de Moisés. A maior parte das pessoas pensariam: por que Deus quer alguma coisa de mim? Por que Deus quer tirar um ouro, uma prata de mim? Moisés pensou exatamente uma forma: olha, nem que se eu desse tudo que eu tenho, e todos aqui dessem tudo que tem, não chegariam aos pés do que é uma verdadeira oferta diante de tudo que Deus já fez por nós. E aí Deus diz: calma, calma. Essa oferta vai ser proporcional, vai ser equivalente ao que a pessoa pode doar, porque eu vou colocar no coração de cada um o que cada um vai doar. E aí diz que então Moisés se acalmou um pouquinho depois dessa. E é interessante que toda a construção do tabernáculo, como ele é feito de ouro, de prata, de peles, de coisas que na época eram caras, parece uma coisa extremamente grandiosa. E eu até mesmo me perguntei:
da onde o povo conseguiu essas ofertas. Porque, olha, um cálculo feito com base nas medidas da época, nós podemos chegar a um resultado em que o total de ouro que foi doado é aproximadamente 1 tonelada de ouro, 1.000 quilos de ouro. Quem trabalha aí com joia sabe o que que é isso, 1.000 quilos de ouro. De prata, aproximadamente 3 toneladas de ouro, de 3 a 13,5 quilos, 1.000 quilos de ouro, de prata. De bronze, 2 toneladas, 2.000 quilos de bronze. De tecido, várias, praticamente 1.000 metros quadrados de tecido. Só as cortinas de linho tinham 400 metros lineares. 400 metros de cortina. Olha o tamanho disso. 400 metros. Imagina 100 metros, faz uma cortina que tenha toda essa extensão. Pelos de cabra, que são as peles de cabra, 360 metros lineares. Imagina. Isso aqui, se for imaginar que cada pele de cabra tem mais ou menos 1 metro, 350 peles. E só para a cortina do pátio externo, 1.000 metros quadrados, também 400 metros lineares para a cortina. É bastante coisa. É muita coisa. E aí eu fiquei me pensando, como que eles conseguiram, no meio do deserto, reunir tantos bens assim para construir o tabernáculo? Pois, a própria Torá ela vai mostrar. Ela vai dizer o seguinte: do Egito, no episódio anterior, saíram 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. No levantamento do meio ciclo, que é um episódio que aparece logo depois, este meio ciclo que foi coletado para a construção do templo, aliás, este mesmo episódio aparece narrado o mesmo episódio narrado em outro momento. Foram totalizados 603.550 homens que doaram o meio ciclo de prata. Ou seja, eu tenho mais de 600.000 homens no acampamento, mais de 1 milhão de pessoas contando com mulheres e crianças. Se eu for dividir a quantidade de bens doado por homem, por família, aí eu tenho valores mais plausíveis. Eu tenho, em média, 2 gramas de ouro doado por família, em média 5 a 8 gramas de prata e em média de 3 a 5 gramas de bronze. Partindo do ponto que é falado que os egípcios eles deram o seu ouro e a sua prata e os seus tecidos ao povo de Israel quando saía, e foi falado que o Israel expoliou o Egito. O que que é expoliar? É tirar bens. Aqui nós temos uma quantidade plausível, né? Para quem entende aí de joias, 2 a 3 gramas de ouro não é algo assim tão grande fisicamente falando, é custoso, mas não é algo tão grande. E aí, e as madeiras? Da onde que veio? As madeiras elas vieram, diz o Midrash, e o próprio Jacó, quando descia ao Egito, mandou plantar uma floresta de madeira de acácia no caminho, porque havia recebido uma visão de que depois o povo passaria por ali e precisaria de madeira. Isso é o que diz o Midrash, não temos como ter exata certeza se foi realmente isso. Tem, inclusive, um amigo me comentou que essas madeiras vieram do Brasil através de um comércio feito com, se não me engano, com os assírios na época, mas enfim, são histórias que não temos, podemos especular, mas não temos como ter certeza. O que que é centralidade aqui para nós? Houve a construção de um sistema organizado, mas é muito interessante que Deus falou a Moisés várias e várias vezes na porção. Sugiro que vocês leiam depois Êxodo 26 com mais e mais detalhes. Seguindo aqui, ele vai falar sobre como juntar as colunas, como fazer o transporte, como fazer a rampa de sacrifício. No Êxodo 27 em diante, ele vai falar de incensários, de detalhes dos detalhes, como as coisas devem ser feitas. Eu não vou ler aqui, porque são basicamente a definição técnica de como tudo deve ser construído. O mais interessante para nós aqui é que Deus exige esse nível de detalhismo, Deus dá as condições para que tudo seja feito,
E tudo é construído, mas várias vezes Deus diz a Moisés: conforme eu lhe mostrei, conforme eu estou lhe mostrando. Mas a palavra não comenta lá no começo que Moisés ouviu a Deus e Deus falou com ele, disse-lhe. Se Deus estava falando com ele, como que ele está vendo? Ele está vendo a voz de Deus? E aí vocês vão lembrar quanto tempo que Moisés passou no alto do Monte Sinai, lá em espírito, por 3 vezes, por 40 dias em jejum. Isso é mais detalhado em outros livros da Torá. Lá Moisés viu como é as coisas, como são as coisas no mundo espiritual. Lá Moisés viu o tabernáculo espiritual. Lá Moisés viu os utensílios do mundo espiritual. Lá Deus mostrou para ele, nível espiritual, como as coisas são. E agora é a função de Moisés ensinar o povo a repetir aquilo que ele viu nos céus. Por isso que Deus fala tanto assim como eu lhe mostrei. Eu lhe mostrei como que era. E aí é importante de ter essa noção que o tabernáculo físico, assim como todas as coisas que existem no mundo físico, eles são um reflexo das coisas que existem no mundo espiritual. Tudo que existe no mundo físico já existe um equivalente no mundo espiritual. Leva isso para as coisas físicas, como um tabernáculo, como numa própria porção da Torá. O tabernáculo, a palavra tabernáculo é citada 2 vezes em sequência, propositalmente. Façam tabernáculo, tabernáculo, porque ele se refere ao tabernáculo físico e também ao espiritual. Mas levem isso para a sua vida. O lugar aonde você mora existe um reflexo no mundo espiritual. A organização do lugar aonde você mora existe um reflexo no mundo espiritual. O relacionamento que você vive existe um reflexo no mundo espiritual. As pessoas com quem você se comunicam vêm no mundo. Tudo tem a base espiritual, tudo primeiro existe no mundo espiritual, assim como Moisés primeiro vê o tabernáculo espiritual para depois construir o tabernáculo físico. Se hoje o teu relacionamento vive paz ou vive conflito, em algum momento antes na sua história já foram tomadas ações que movimentaram o mundo espiritual, que geraram esta realidade espiritual, e aí ela se consolidou no mundo físico. Se a casa que você vive está em ordem ou desordem, algumas ações foram tomadas anteriormente, movimentaram o mundo espiritual e se refletiram no mundo físico. Se a tua vida é uma vida de escassez ou de prosperidade, as tuas ações tomadas aqui no mundo físico movimentaram o mundo espiritual e aí geraram a realidade física. Primeiro espiritual, depois físico. Por isso que o poder do estudo da palavra, como nós vemos aqui, por isso que o poder da oração, da intenção, ela de fato movimenta as coisas no mundo físico. Porque ao estudar a palavra, ao entrar em oração, ao viver as coisas de Deus, ao tabernacular, ao se juntar com Deus, o meu mundo físico, o meu coração, o meu corpo, a minha consciência se conecta a essa realidade espiritual. E é como se eu visse as coisas no mundo espiritual e eu sei quando eu volto o que eu tenho que fazer, qual é o tabernáculo que eu tenho que construir. Como eu faço para conectar as coisas que eu vi lá no mundo espiritual? E isso não estou falando de experiências fora do corpo, de sonhos proféticos ou de visões, eu vou fechar os olhos e vou ver o céu. Não é sobre isso. Mas quando nós estamos com uma vida dedicada a Deus, a gente sabe o que tem que fazer. Colocando em, só que o resultado não é imediato, mas colocando em prática aquilo que a gente viu, que Deus nos mostrou, que a gente já sabe o que é, as coisas começam a se reorganizar. Por isso que a porção terumá, a porção oferta, ela tem como centralidade a ordem das coisas de Deus. Como fazer as coisas como Deus quer. E não que isso seja um capricho de Deus, mas isso alinha o fazedor, o ofertante, o trabalhador para viver
para que se exista a presença de Deus entre o povo e dentro de cada um. Ao entregar a oferta, ao dedicar o tempo para a construção do tabernáculo, isso é a condição para que Deus habite entre as pessoas. E aí podemos imaginar, ok, mas no Novo Testamento não tem mais tabernáculo, não tem mais templo, tem o sacrifício de Jesus como o último e suficiente sacrifício, ok? Isso é uma verdade para nós que estamos aqui. E sim, é uma verdade. Porém, na carta aos Hebreus, capítulo 9, e 10, toda a carta aos Hebreus de modo geral, do 8, o 9 e o 10 principalmente, o autor da carta, possivelmente Paulo, falando a uma comunidade que já era uma comunidade mais avançada na fé, com conhecimentos mais místicos, porque ele fala aqui de anjos, ele fala de detalhes dos sacrifícios. Nessa carta, o próprio Paulo vai dizer: o sistema que foi criado envolto em torno do tabernáculo, ele era válido, porém, ele era uma sombra do sistema real, porque o sistema real é um sistema espiritual. E ele vai dizer, e o próprio Jesus, Yeshua, na forma de Cristo, na sua forma espiritual, é o nosso sacerdote no tabernáculo espiritual. É ele que continuamente está lá, representando o povo, assim como o sacerdote humano representava a nação no meio do deserto. Yeshua, Cristo, como o sacerdote espiritual, representa o seu povo junto ao tabernáculo celestial. É como a própria palavra diz, é como se ele continuamente apresentasse ofertas para expiação dos pecados, ofertas de gratidão, ofertas que hoje nós apresentamos a Deus, não através mais da entrega de um animal físico. E entendo, gente, que a entrega do animal como sacrifício no Antigo Testamento, ele não diz respeito à necessidade da morte do animal. Não é que a morte do animal traria a presença de Deus, não é sobre isso. Ele fala sobre o que que era o animal na época, era o bem. Eu criava os meus animais. O povo aqui era um povo nômade. Então a base da economia era o gado, era a criação de animais. Quando eu entrego um animal, é como se eu entregasse parte dos meus bens, parte do meu salário, parte da minha remuneração mensal, eu entrego para as coisas de Deus. E nesta oferta que eu estou entregando, através dessa oferta que eu entrego, eu tenho uma reedificação individual, pessoal ou coletiva, através das ofertas coletivas. Mas essa é a centralidade. O tabernáculo me ajuda a organizar o como eu farei essas ofertas. Isso quer dizer que no Novo Testamento agora mudou? Eu posso dedicar para Deus quando eu quero. Quando estou com um problemão, aí eu vou orar, porque eu sei que Jesus está lá no tabernáculo celestial. Eu posso levantar o templo quando eu quiser, da forma como eu quiser. A palavra não me dá esse indicativo. A palavra ela me mostra que é um símbolo de maturidade espiritual, a organização das coisas de Deus. Isso para nós não é, mas nós não precisamos mais do artefato pedagógico da tenda do tabernáculo. Mas isso significa que o nosso dia a dia ele precisa estar organizado para que a presença de Deus esteja viva através de nós. Isso significa o que nós fizemos aqui, ó, periodicamente, toda a segunda e toda a quinta de manhã, temos o estudo da porção. É algo organizado, recorrente. Se nós temos no nosso dia a dia um horário para fazer a oração organizado, recorrente, se nós temos um compromisso com Deus de uma certa porção da nossa renda é dedicada para as coisas de Deus, da forma como Deus coloca no teu coração, através de dízimo, através de oferta, através de ajuda a pessoas ou instituições, é Deus que bota no teu coração a oferta. O dízimo, ele também é uma ferramenta pedagógica para te não esquecer de dar a oferta. Mas o importante é que Deus colocou na Nova Aliança, no Novo Testamento, Paulo vai falar que cada um contribua com o que está no seu coração. Se isso é uma coisa organizada, recorrente para ti,
se as coisas de Deus fazem parte da tua rotina. Ao acordar, eu tenho o hábito de orar. Ao dormir, eu tenho o hábito de orar. Ao sentar à mesa, eu tenho o hábito de agradecer e orar. No meio da tarde, quanto mais recorrente isso for e mais organizado, mesmo que seja uma vez por dia, mais a presença de Deus vai ser atraída para estar mais. Deus já está em ti, mas essa presença de Deus ela é atraída, assim como o tabernáculo, ela atraía a presença de Deus. Muito bem, gente. Para quem está aqui no Insta, obrigado por ter acompanhado até aqui. Quem está vendo gravado, deixa aqui um comentário comentando como esse foi esse conteúdo para ti e até uma próxima. E aí, vamos aqui para o Zoom. Aqui. E aí, gente, como foi para vocês essa porção? O que mais marcou? O que mais me marcou, Jardel, tá me ouvindo? Tô ouvindo. É que Deus já habitava dentro, né? Ali em Êxodo 25:8, né? Que tu falaste, né? Uhum. Ali me chamou mais atenção, porque para mim sempre marcou a construção do tabernáculo, né? Uhum. E então, assim, como a gente hoje, eu achava assim que o Espírito Santo, né? No momento que o Espírito Santo foi enviado para nós, ele ia habitar dentro de nós. Uhum. E, e a questão ali que tu colocaste ali, que Deus já desde o início colocou, né? Que, na verdade, ele já habitava dentro do homem. Uhum. Tu podes me explicar mais um pouquinho? Essa porção, ela para mim também foi a virada de chave, Rosa. Porque, Ah, infelizmente, a gente tem essa ideia construída de que Deus passou a habitar dentro das pessoas uhum, depois do advento do Espírito Santo. isso. Mas quando eu vou nos evangelhos, eu tenho o Espírito Santo como aquele que é o conselheiro, que é o consolador. O Uhum, Espírito Santo, ele é tratado mais como essa presença de Deus que me guia de dentro para fora a fazer as coisas de Deus. O Espírito Santo, ele não que substitua, mas ele representa esta lei com L maiúscula que é impressa no coração, que é a partir do momento em que pela fé eu aceitei que Jesus, que Yeshua é o mediador, que ele é o Filho de Deus e que ele me conecta, o caminho de conexão com o Pai, eu crio um canal no qual a lei ela é aplicada de forma individual a mim. E não que ela seja diferente da lei anterior, isso tem que estar muito claro. Só que, ao invés de eu ter a lei escrita em livros, ou necessitar da transmissão de sacerdotes e de sábios, eu tenho a lei escrita dentro do meu coração, que pode me levar a, inclusive, ler a lei escrita, que pode me levar a, inclusive, consultar a sábios. Mas é um impulso de dentro para fora. Nós temos o Espírito Santo como este conselheiro, este consolador. É ele que mostra à minha consciência o que é pecado e o que não é. Por isso que o Espírito Santo me leva ao arrependimento, porque ele me mostra de dentro para fora que as minhas ações estavam desalinhadas com a Torá de Deus, desalinhadas com a lei de Deus. E me leva ao arrependimento, ao retorno, a techuvá em hebraico, né, ao retorno. Esta é a função do Espírito Santo. Mas o próprio Espírito Santo não é novidade do Novo Testamento. O Antigo Testamento está cheio de episódios em que a pessoa é tomada pelo Espírito Santo de Deus. E não só as figuras centrais, como o rei Davi, ou como até mesmo os profetas, poderíamos dizer, e os profetas, porque rezavam muito, eram preenchidos pelo Espírito Santo de Deus.
Nós temos na porção, na história de Davi, ali descrita em Samuel, uma porção que eu acho bem forte, assim, ó. E o chefe da guarda dos capitães chegou até Davi e foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. O chefe da guarda não era um homem religioso. O Espírito Santo de Deus é visto como essa manifestação de Deus que guia a pessoa para fazer algo, que traz consciência para a pessoa fazer alguma coisa, que é diferente de ter Deus dentro de mim. Sempre tenho Deus, porque se eu não tiver Deus dentro de mim, eu estou morto. A minha alma está morta. Deus sempre esteve dentro das pessoas. O Espírito Santo é esse laço mais estreito de conexão, no qual Deus fala o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Tá, ficou claro isso? Ficou mais claro? Uhum. Obrigada. Tentar fazer um paralelo, vai ser bem ruim esse paralelo, tá? Mas é o que me vem à mente. Vamos imaginar que ter Deus dentro de mim é eu ter o contato de Deus no meu WhatsApp. Uhum. Eu sei que ele está ali, ele também sabe que eu tô com ele, mas eu nem sempre mando mensagens para ele. O Espírito Santo é quando eu aperto no WhatsApp ali e mando uma mensagem para Deus, ele me manda a mensagem de volta. O contato sempre esteve ali, mas quando eu estou em movimento, em comunicação com Deus, quem faz esse intermediário é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus, é a emanação de Deus. Explicou um pouquinho melhor? Foi melhor. Uhum. Sim, Beleza. E aí, obrigada. gente? Obrigado. Então Pra vamos mim, fazer. me deu vontade de sair correndo e fazer faxina na casa. Então, mano, vontade de limpar meu escritório. Tô cheio de papel aqui na minha frente, meu Deus. Me deu nervoso. Sim, e o tabernáculo ele é tão detalhado que ele começa com a faxina da manhã, né? O sacerdote ele entra de manhã, ele limpa as velas, ele substitui. Aí, inclusive, tem nos utensílios, vocês vão ver aqui, que tem as pazinhas, tem as pinças, tem até os utensílios do tabernáculo, que são de ouro ou de cobre, são detalhados. É Deus dizendo, olha, as minhas coisas são limpas e organizadas, tá? Se vocês querem entender como é as coisas de Deus, é assim. Então, toda manhã o sacerdote vai lá, troca os pavios, limpa as velas da manhã. E aí, curioso que o sacerdote, para trocar as velas, os pavios das velas, ele precisa se incensar. Então, ele queima o incenso, ele entra na nuvem ali, ele se purifica e aí ele vai entrar e purificar as coisas de Deus. Ele vai limpar, vai tirar as cinzas dos sacrifícios do dia anterior, vai deixar tudo limpinho, organizado todos os dias de sábado a sábado, inclusive no Shabat, né? O sacerdote é o único que trabalha no Shabat. Por isso que eles eram organizados em turnos. O sacerdote ele ficava alguns meses trabalhando e vários meses de folga. É tipo como se fosse hoje em dia aquele turno que é 24 para 48, sabe? Em que eu fico 24 trabalhando e 48 de folga. Como se fosse assim, eram turnos extensos e um grande período de folga. Mas muito bem, gente. Então, que bom que ficou compreendido, tanto colocado dentro da história, que agora que o povo está salvo, o povo está organizado, o povo sabe quem é Deus, o povo tem leis, agora o povo organiza um sistema espiritual para que, de forma recorrente, se lembre quem é Deus e como Deus age. O tabernáculo tem essa função. De forma recorrente, todos os dias, eu me lembro quem é Deus e como Deus age. Construção do tabernáculo estimula na pessoa a ofertar, a entregar das suas coisas, do seu tempo, dos seus bens, da sua energia para a construção das coisas de Deus, e isso edifica mais o ofertante do que o ofertado, afinal, todas as coisas são de Deus. E a construção do tabernáculo nos lembra que a presença de Deus sempre esteve dentro do povo, mas que o povo, ao se organizar e olhar para as coisas de Deus, consegue viver isso
na prática e mais intencionalmente. E que o tabernáculo físico e os ritos cumpridos no tabernáculo físico são um reflexo do que já existe no mundo espiritual. Os ritos se repetem no mundo espiritual porque, de forma recorrente, o sumo sacerdote, no nosso caso, Yeshua, Jesus Cristo, esse sumo sacerdote é como se ele cumprisse continuamente os sacrifícios que antes eram necessários para manter a aproximação com o Pai. Então, eu convido vocês a fechar os olhos por um instante, respira profundamente. Nosso Deus, o Santo de Israel, nosso Pai, que é o nosso provedor, nosso Criador, nosso Redentor, que é aquele que é a razão de estarmos vivos, que é aquele que alinha todo o seu povo a te servir de forma organizada e recorrente. Nosso Deus, nós te agradecemos porque pela tua bondade tu nos mostra como são as coisas no reino dos céus, no teu reino. Pela tua bondade tu nos deixa escrito a tua palavra com detalhes físicos e técnicos, mas com a sua representação pedagógica e espiritual. Nós te agradecemos, Senhor, porque com detalhes tu nos mostra como podemos nós nos alinhar, e não que tu precise desse alinhamento, mas isso nos torna pessoas melhores. Obrigado por nos deixar esse guia através das palavras. Graças nós te damos porque através do sacrifício do teu filho, Jesus Cristo, através do sacrifício perfeito, nós temos hoje acesso ao tabernáculo na sua versão espiritual. Esse tabernáculo que hoje, através do Espírito Santo, nos guia de como fazer a tua vontade. E que boa é essa vontade, que felizes que nós somos, quão agradável é essa nossa parte de servir a ti. E hoje, como se nós fôssemos os próprios sacerdotes, tu emana a cada um de nós os nossos deveres para que a nossa vida esteja alinhada de acordo com a tua vontade. Nos perdoa, Senhor, pelos momentos em que, mesmo ouvindo claramente esses deveres, nós não o cumprimos. Nós sabemos que isso prejudica somente a nós e não a ti, mas que isso deixa o teu coração entristecido com a tua criação e que esse perdão nos gere também um constrangimento para mudar e alterar o nosso comportamento de forma recorrente. Assim como no tabernáculo os sacrifícios eram oferecidos diariamente, que nós diariamente tenhamos esse realinhamento de caráter de acordo com a tua vontade. Eu oro, Senhor, para que esse alinhamento seja forte e explícito no coração de cada um que está aqui presente, dos seus familiares, das pessoas com que eles se comunicam, de todos aqueles nas quais essa palavra será alcançada. Que essa ordem que vem das tuas coisas seja uma verdade para nós. Nós sabemos que sem esse instrumento pedagógico nós não sabemos o que fazer. Nós somos levados pelo nosso coração, pelos nossos olhos, pelo nosso desejo e vontade do momento. Nós precisamos, Deus, como um filho, de um instrumento pedagógico que nos ajude. Assim como uma escola tem horário fixo, nós precisamos de, através da tua ajuda, termos compromissos fixos contigo, porque nós sabemos que isso, além de atrair, mantém a tua presença conosco. E eu te peço, Senhor, como um filho que pede ao Pai, nos ajude a ter essa disciplina. Nos mostre o que é esperado de cada um aqui através dessa disciplina. Nos ajude a colocar, nos crie tempos e espaços para dedicação a Ti, cada qual de acordo com a Tua vontade. Nós te agradecemos, Senhor, porque através disso Tu nos reedifica, Tu nos dá a oportunidade de viver uma vida mais plena e satisfeita, que possamos cumprir todos os nossos dias, assim como o povo ofertante das Tuas causas, assim como Moisés, aquele que ouvia a Tua voz, e assim como especialmente os sacerdotes, que cumpriam de forma recorrente a Tua vontade, e que isso estabeleça como verdade e fundamento na nossa vida, e que possamos viver ainda essas semanas, pela Tua graça, os reflexos positivos que vêm nessa ordem, através de realinhamento, de reorganização ou até mesmo de milagres que aconteçam quando cumprimos as tuas coisas de forma recorrente.
É pelo nome de Yeshua, Hamashia, Jesus, o Cristo, que nos aproximamos de Ti e que oramos, Senhor. Graças nós te damos. Amém. Que assim seja. Amém? Gratidão a todos. Nos vemos já já às 8h30. Show. Beijinho, Tchau, até. gente. Muito obrigado. Bom restante de semana. Até.